Pessoal, vocês sabiam que 80% das marcenarias erram na hora de precificar, de fazer um orçamento? É um dado assim muito alto, né? É um Assustador. indicador muito alto, né? Ah, mas é a realidade, né? É a realidade de muito dono de marcenaria que na hora da precificação, que é uma das etapas mais importantes que você tem ali, né? De concretizar, né? Eu digo muito sobre a questão da marcenaria, é muito importante três fases, né? Você vender bem, produzir bem e entregar bem também. Então, muitas vezes, às vezes pode ser que você consiga vender bem, mas não compre bem as outras fases. Mas mais importante do que isso é você precificar corretamente, Que é o precificar início, né? bem. Começar certo, né? Começar a Para você não precificar ter um projeto aquele certo. lucro ilusório, né? É o que acontece hoje, que a gente vê muitos colegas achando que está tendo lucro, entrando em guerra de preço, de desconto, de querer cobrir o preço da concorrência, se muitas vezes você já errou, né, de partida, já saiu perdendo ali na hora da precificação. Então, é o momento que muito dono de marcenaria quer fazer com agilidade esse processo, essa etapa, a hora de você orçar um projeto, às vezes um grande projeto, né? Às vezes aqui a gente leva de 1 a 2 dias para mandar qualquer orçamento, mas claro, a gente tem uma ferramenta, tem planilha que está lá no nosso curso, né? Que está aqui com a gente, que a gente utiliza, né? É uma excelente ferramenta que faz com que a gente consiga agilizar e muito o nosso orçamento. No entanto, essa não é a realidade de todas as marcenarias. E é aí onde muita gente erra, por isso que a gente tem esse indicador, 80%. Esse é um número que está aí como fonte de pesquisa, você acha essa informação online, no Google, no E, chat GPT, enfim, você acha esses dados, acha a fonte, mas 80% das marcenarias erram na hora da precificação. exatamente. Boa noite a todos, estamos aí. Né? É uma notícia, é uma informação até chocante, né? Eu também já vi uma informação online de que 70% das marcenarias não fazem o controle financeiro. Então imagina, 80% erram na precificação, 70% não fazem o controle financeiro. Então são dados que chocam um pouco da falta de controle financeiro, da falta de certa forma, profissionalismo de muitas marcenarias, porque saber controlar o seu financeiro e precificar é uma questão de cuidado aí, não, de mexer. É uma questão de profissionalizar mesmo sua empresa, de enxergar sua empresa como um negócio. Né? Como é que você tem um negócio que você não faz o controle financeiro? Como é que você tem um negócio que você vende um produto que você não faz a precificação correta daquele produto? Você não verifica os reais custos daquele produto e vende como muita gente vende, que é o custo de material vezes 2, custo de material vezes 2,5 vezes, aí vai criando números na cabeça sem saber o que realmente é lucro, sem saber o que realmente é custo e se realmente ele está precificando da forma correta. E esses dados são um pouco chocantes, saber que 80% das marcenarias não precificam de forma correta. Né? Um mercado que é enorme no Brasil, o mercado de marcenaria nosso é muito grande, e 80% desse grande mercado não consegue nem fazer uma precificação correta. É Então porque o isso é um mercado pouco que chocante. é um mercado que não tem muita barreira, não tem muita barreira de entrada, né? Então qualquer pessoa com um pouco de inteligência, né, ali e com muita força de vontade consegue iniciar um negócio de marcenaria, não necessariamente fabricando, mas pode comprar o material semi-pronto, né, e focar mais na montagem. Mas o ponto é que eu sempre falo, né, duas áreas mais importantes que existem em qualquer empresa de serviço ou comercial sempre vai ser Coloca multi. a área de, a área de vendas, né, a área de vendas, porque é onde você consegue rentabilizar o seu negócio, né, fazer caixa, ter lucro. Então, se você não sabe vender, precisa urgentemente desenvolver habilidade de venda, porque sem venda a marcenaria não existe, né? Não tem marcenaria sem venda, né? Se você não consegue ele vender, não tem um bom atendimento, não consegue passar credibilidade, passar confiança para o seu cliente, se você não tem habilidade de venda, você tem que urgentemente arranjar alguém. E muitas vezes o fato da marcenaria estar sem serviços pode ser por falta, o problema pode ser o vendedor, pode ser o dono da marcenaria que atua como vendedor, mas ele não tem a expertise de venda. Ele é um excelente marceneiro, mas não tem a habilidade de venda. Então, essa área de vendas, cara, é a área importantíssima. Por quê? É dali que você tem o quê? Lucro. Né? E o que você faz com o lucro? Você faz
Caixa. Você faz capital de giro. E como é que você cresce qualquer empresa? Com caixa. Não necessariamente com lucro, mas com dinheiro em caixa. É assim que você cresce a empresa. Na verdade, tá? o lucro vira caixa, né? Exatamente. O lucro vai gerar o caixa que vai fazer com que a marcenaria Isso. ou com a sua empresa de negócios cresça. Empresa nenhuma vive sem lucro, gente. Isso aí não existe. E aí é outra área, né, que além da parte da venda, porque a partir da venda você vai fazer o quê? Antes da venda, né, você vai fazer ali o atendimento comercial e fazer o orçamento. E é na hora da precificação, na hora que você tem que elencar, que você tem que colocar todos os custos que você tem para você formar o seu preço, né, é ali que você cai, que muita gente cai nesses 80% que erram na hora de precificar, porque muitas vezes a pessoa deixa algum custo de fora, custos que às vezes são pequenos. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu ultimamente tenho pago muita locomoção de funcionário com Uber, com mototáxi e tal. É um custo pequeno, sabe? Muitas vezes o veículo não está disponível. 30 ali. Você manda uma encomenda de moto ou Uber, manda um veículo levar uma encomenda, uma peça, sei lá, buscar alguma coisa, enfim, tipo de serviços de frete pequeno, né? E às vezes ao longo do mês, esse valor ele é expressivo. Então são despesas que se você não estiver olhando, como por exemplo a fiação de serra, eu não sei qual é a frequência, né, que cada marcenaria afia serra, mas por exemplo, no meu caso a gente afia muito, corta muito, tal, enfim. Então é um custo expressivo ao longo de 30, 40, 60 dias, esse valor é expressivo. Então se a gente não acompanha isso, erra em duas coisas. Erra na gestão da empresa, que é a segunda área mais importante que você vai ter em qualquer empresa, é a gestão, né? E isso impacta também na precificação, porque são custos que você não coloca lá no seu preço, que vão fazer com que você tenha aquele lucro ilusório. Eu acho que vou ganhar 50% desse projeto, vou ganhar 40%. E aí, você alonga o projeto em mais uma semana, se você atrasar a entrega, e todos esses custos vão acabar corroendo o seu lucro, tá? Então, assim, seja marcenaria, serralheria, qualquer empresa, cara, gestão e área comercial. E a área comercial, claro, passa pela precificação, que é o nosso tema da live hoje, que infelizmente é onde muito colega, dono de marcenaria, a gente fala com muitos alunos nossos, alunos do nosso curso lá, e a galera comenta, cara, precificação eu cobrava por metro. Eu falei, tá, mas como é que você cobra por metro? E aí, às vezes você tem um serviço mais complexo que outro, como é que você cobra, como é que você diferencia isso, né? Então, enfim, existem várias formas, mas o ponto é que o que a gente sempre ensina, conversa e faz aqui é a precificação com base nas despesas que você tem. Dá boa noite aí, projetos projetos da jornada da Jô. Boa noite. Tiver alguma dúvida, qualquer questionamento, pode mandar aqui pra gente. E essa é a discussão hoje, né? A precificação, que realmente é uma dificuldade que muitos marceneiros têm. O que a gente recomenda? Você tem que fazer sua precificação baseada nos seus custos. Não tem outra forma. Você tem que levantar. Aí é muito engraçado que a gente vê muita gente falando, mas vocês estão loucos? Como é que eu vou colocar o custo de tudo dentro de uma precificação? Gente, é custo proporcional, tá? Você paga aluguel... Explica melhor. Quando a gente fala custo proporcional, é o seguinte... você paga um aluguel, né? Vamos dizer que seu aluguel é R$1.000 por mês, né? Se o seu projeto vai levar meio mês, 15 dias, né? Metade do mês vai levar aquele projeto, você vai pagar, dentro da sua precificação, a proporcionalidade daquele pagamento ali relativo ao aluguel tem que estar presente naquela precificação, naquele projeto. Se é R$1.000 por mês, 15 dias, R$500 tem que estar incluso naquela precificação. É lógico que isso, gente, é feito de forma automática, você tem que ter uma planilha automática, você não vai ficar detalhando todo minucioso custo e cada precificação que você faz. Isso tudo é uma planilha automática, você faz todo o levantamento e tudo mais. A gente tem essa planilha, que é o que a gente usa aqui, está dentro do nosso curso. Nosso curso, no caso de gestão financeira, né, que é Saia do Caos Financeiro, que inclusive a gente ensina até como fazer todo esse levantamento, que você precisa de fazer o controle financeiro, fazer todo esse levantamento dos seus custos
para daí você retirar esses valores para fazer a precificação. Se não fizer isso, é chute. Se não fizer isso, você está imaginando. É porque, por exemplo, valores, como é que você precifica um projeto? Você recebeu lá um projeto de um arquiteto lá, tem que orçar aqui uma cozinha, 2 suítes, uma sala. Tá legal. Como é que você vai orçar um projeto que vai durar aí 30, 40, 60 dias? Cara, se você não sabe quanto você gasta por mês de gasolina, de frete, de afiação de serra, de mão de obra, se você não tem esses custos, se você não tem isso registrado, né, como é que você calcula o orçamento, sabe? Não tem. Tem seguidor meu que fala assim, Lídio, mas, poxa, eu vou botar meu aluguel no preço do orçamento do cliente, eu vou botar a afiação de serra lá. Eu falei, não. Vai ficar muito caro. Eu falei, não coloca não. Quem que vai pagar então? Quem que vai pagar então, meu amigo? Quando você vai no supermercado e compra lá 1 quilo de picanha, quem que está pagando a conta de luz do refrigerador? Quem que está pagando a mulher que está limpando lá o chão? É a gente, cara. A margem do cara sobre o produto que ele vende paga todas as despesas operacionais do negócio, mais o lucro que ele precisa ter para crescer. É assim que funciona. Toda despesa é paga pelo cliente. O que o mercado fala quando o governo aumenta imposto? O que a indústria fala? Vamos repassar para o mercado, para o consumidor. É assim que funciona. No nosso negócio não é diferente. Bobeira de quem tem um aumento de custo de material. O MDF branco subiu R$10 na chapa. Beleza, vou manter o mesmo preço para o cliente. Isso não existe, cara. Eu vou comprar mais caro. Você está comprometendo a saúde financeira da sua marcenaria, pondo em risco o seu negócio, pondo em risco o emprego das pessoas, pondo em risco até o seu salário e o dinheiro que você sustenta a sua família. Isso não faz sentido, sabe? Gente, a empresa nenhuma vive sem lucro. E se você não precifica baseado nos seus custos, isso pode vir a corroer o lucro da sua empresa. E aí acaba que você corroendo o lucro, você corrói o quê? O capital de giro da sua empresa. O capital de giro é o dinheiro que você precisa para manter sua marcenaria funcionando ali, ó. Para você comprar material, aguardando ainda o pagamento do cliente, né? Você pagar no material normalmente o pessoal paga no início, né? Então eu vou nem falar isso. Mas, por exemplo, você tem água, luz, telefone para pagar, só que o cliente pagou só o material. E como é que você vai ficar pagando essa água, luz, salário de funcionário, quando o cliente só paga o material? Você precisa de capital de giro. É o capital de giro que vai ficar pagando estes custos seu da marcenaria, enquanto o cliente ainda não pagou, né? Não finalizou e pagou o devido a você. Quando você não precifica corretamente, você vai corroendo esse capital de giro, esse lucro, né, dos seus projetos, que viram capital de giro da sua marcenaria e que mantém a sua marcenaria girando tranquilo. Senão você fica aí correndo... Porque aí, o que acontece? Correndo atrás do rabo, né? Não, você tem que vender um projeto para entregar outro. Você sabe por que isso acontece? Por que você vende Por que acontece, às vezes, o marceneiro ter que entregar um projeto e ele não tem o dinheiro daquele projeto? Ele já gastou. Ele vendeu um projeto, recebeu 50% de entrada... E aí, beleza, passou, ele fez o plano de corte e tal, passou uma semana, na segunda semana ele foi lá comprar o material para iniciar a produção daquele projeto e ele não tem mais dinheiro. Por que isso acontece? Cara, por vários motivos. Pode ser que o projeto anterior que ele está executando esteja alongado demais, o prazo de entrega esteja demorando. Consequentemente, né, ele ainda está no projeto anterior, está precisando de dinheiro para entregar o projeto anterior, né, já que se alongou, ele teve despesas fixas para pagar, já que a execução desse projeto se alongou, e aí ele utilizou o dinheiro do novo projeto para ajudar na entrega do projeto anterior. Isso significa que você não tem capital de giro, você está usando o dinheiro de um projeto para entregar o outro, certo? Mas se você não tiver venda, você vai ter sérios problemas aí para entregar os projetos anteriores, né? E aí, por que isso acontece? Né? Além de você ter esse problema de prazo, você pode ter errado na precificação, ok? Pode ter errado na hora do orçamento. Pode ter errado também no prazo que você deu para o cliente. Pode ter errado na questão do prazo. O prazo está alongado demais. Pode ter retirado mais dinheiro do que devia da marcenaria. Isso que eu ia falar agora. Pode ter pego o dinheiro do seu cliente, gasto com despesas pessoais ou até com investimento na marcenaria, mas investimento na hora errada. Eu peguei o dinheiro do cliente, comprei lá uma máquina que estava precisando, uma serra de meia esquadria lá, de esquadria.
E aí, beleza, investiu na marcenaria, mas investiu na hora errada ou com o dinheiro errado. Consumiu o capital de por giro. vários motivos, você pode ficar sem caixa e ter que vender um projeto para pegar o dinheiro e entregar o anterior. O que geralmente mais acontece, que eu vejo falando do mercado aqui da região, é o erro na precificação ou pegar o dinheiro e utilizar para outra coisa. Muita gente se engana e acha que o dinheiro que entra na conta da marcenaria, tudo que sobra, é do dono da marcenaria. Na verdade, não é. Né? Se você não tem dinheiro para comprar o projeto de um cliente que você vendeu, que você combinou com ele, é porque alguma coisa está muito errada e geralmente é ou erro na precificação ou você utilizou o recurso para outra coisa e geralmente coisa pessoal. Isso indica um terceiro erro, que é o erro de você não definir o seu prolabore, não definir o seu salário. Então, ou seja, tem uma sucessão de erros que fazem com que você muitas vezes precise vender um novo projeto para entregar o projeto anterior, ou até mesmo vender um novo projeto para que você possa pagar o seu funcionário, pagar o aluguel do galpão, pagar a parcela da máquina, do carro, enfim, até fornecedores, né? Inclusive, esse erro de você não definir o seu prolabore, o seu salário de empreendedor, é muito importante. É importante você ter isso em mente, porque às vezes a pessoa não define qual que é o salário, vai pegando tudo, e além de acabar com o capital de giro, o que acontece? Você erra na precificação. Porque se você não estipula um salário para você, na hora de precificar, como é que você vai precificar levando em consideração aquele salário? Você não leva. Né? Olha aí o erro na precificação, simplesmente pelo fato de você não ter estipulado qual que é o seu salário, qual que é o seu prolabore. Né? Porque quando a gente vai fazer uma precificação, a gente tem que levar isso em consideração. Qual que é o seu salário, salário de funcionário, custos administrativos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Gente, eu estou falando isso, soa difícil, mas é porque isso na mão vai ser difícil. Você fazer isso na mão é difícil, você precisa de uma planilha, uma ferramenta ali para te ajudar. Outra coisa que é difícil é a mudança de mentalidade, né? Isso. Isso dá trabalho, isso é complicado. Cara, tudo... Eu te falo, ficar sem dinheiro é muito mais complicado. Ficar sem dinheiro, saber ou saber se está tendo lucro ou não é muito mais difícil, cara. Dá trabalho, mas assim, essa é a realidade de todo mundo que decide empreender. Cara, empreender é isso, velho, é trabalho mesmo. Essa mudança de mentalidade, eu acho que principalmente no ramo da marcenaria, que é um ramo ainda muito artesanal, né? A marcenaria é um ramo muito artesanal. E você tem muita gente que é marceneiro, né, trabalhou na questão técnica e virou dono de marcenaria. Só que essa pessoa não mudou a chavinha. Não mudou a chavinha que agora ele é dono, ele é empreendedor. Mesmo que seja uma marcenaria pequena, que seja só uma pessoa. Né? Ele virou empreendedor. Então ele tem que começar a pensar na empresa como negócio. Não pode mais ficar pensando na empresa simplesmente como MDF, montar móvel e entregar. A empresa tem que ser pensada como negócio. Como que eu vou precificar correto, como eu vou gerir melhor o meu dinheiro, como eu vou administrar melhor a minha empresa, como eu vou saber quais são os meus gastos, eu preciso ter. É difícil. Olha, nem questão de dificuldade, porque a gente tem hoje em dia planilhas super automáticas que fazem isso de forma bem automática. É muito mais a questão da pessoa entender a necessidade, parar e fazer. Né? É muito mais, não é a dificuldade da realização da tarefa. Muitas vezes a própria esposa pode fazer a gestão financeira, um filho pode fazer. Quem você acha que faz aqui? Né? Controlar o dinheiro, ajudar, né, nas contas, né, cara? Se você não consegue fazer, muitas vezes é um espaço que a sua esposa consegue fazer, um funcionário, ou a mesma coisa da venda. Né? Se você não é um bom vendedor, Lídia, eu sou um bom marceneiro, saí e abri eu era marceneiro em outra empresa, abri a minha marcenaria, cara, mas eu não sou bom de venda. Beleza, mas na hora de você contratar alguém, você tem que contratar alguém diferente de você. Né? Não é alguém igual a você. Essa pessoa precisa ter habilidade de venda, se ela for produzir e vender. Lídia, mas eu quero trabalhar sozinho, eu e meu filho, eu e minha esposa. Tá legal, então faz um curso, cara. Aprende. Vendas é técnica, tá? Tudo que é técnico você pode aprender. Tudo que é técnico você aprende, a ser pintor, sei lá, mecânico, tudo é técnico, você aprende. Então, ou seja, faz um curso, busca conhecimento e melhora a sua venda, melhora a sua argumentação, como passar confiança para o cliente, como convencer o cliente, como, né, demonstrar conhecimento, as perguntas que você faz, né, a forma como você se comunica. Se você
né, passa confiança ou não, passa credibilidade ou não, passa profissionalismo ou não. Como é que eu passo profissionalismo para o cliente? Né, existem inúmeras formas disso. Como é que eu passo credibilidade? Tem um monte de formas. Como é que eu demonstro, né, como é que eu melhoro o meu atendimento? Tem um monte de maneiras. E hoje em dia, gente, com a internet facilitou muito o acesso à informação. Então, falar que é difícil, é complicado, eu não consigo parar para ver um curso, isso é uma desculpa que você está usando para frear você próprio. Porque a internet está aí com vários cursos online de tudo que você imaginar, né? Todo assunto que você buscar, você acha na internet hoje em dia. A informação está aí disponível para todo mundo, basta querer, né? Basta querer correr atrás. Então, falar que é difícil, que não tem tempo, saiba que isso é uma desculpa que você está dando para você mesmo. Porque a facilidade hoje em dia de ter acesso a qualquer informação e fazer qualquer curso, ou até mesmo online, sem sair de casa, é muito maior, né? E é isso. E uma das coisas até nessa parte da precificação que eu acho que é muito importante a gente salientar, porque a gente conversando com os nossos alunos, a gente percebe muito isso. A partir do momento que você começa a precificar de forma correta, realmente baseado nos seus custos, isso te dá muito mais certeza e muito mais confiança na negociação. Porque o que acontece muitas vezes é que o cliente quer negociar com você no final, né? Ele quer fechar com você, mas é que ele quer dar aquela negociada. E por você não saber os seus custos, não saber exatamente quanto você está ganhando, quanto você está lucrando, a pessoa fica naquela incerteza. Nossa, quanto de desconto eu dou? Será que eu posso dar desconto? E acaba que essa falta de confiança acaba passando para o próprio cliente, né? Eu não esqueço um relato de um aluno que uma vez falou, eu sinto hoje, ele falou que ele hoje sente muito mais confiança para fechar um projeto com o cliente, porque ele sabe quanto que ele está ganhando, qual que é o lucro, ele sabe tudo direitinho. Então, para ele sente que ele consegue ter mais confiança nessa negociação com o cliente. Que ele passa mais confiança com o cliente, ele sente que o cliente sente isso também. Né? Ele sente essa confiança da parte dele e ele escuta. Agora ele escuta. Não, eu fechei com você porque eu senti mais confiança. Então, até essa confiança nos seus valores, na sua precificação, na hora de negociar é uma confiança não só nos seus números, no seu lucro, mas é uma confiança que você acaba passando para o seu cliente, né? E ajuda o cliente a fechar com você. Então, é fundamental isso, né? Sair dessa dúvida, quanto que será que eu estou pagando, quanto que eu estou ganhando, qual que é o meu lucro, você fica perdido, você não sabe para onde o dinheiro está vindo, você trabalha, não vê o dinheiro, você não sabe para onde o dinheiro está vindo, você não sabe se está precificando correto. Só que eis a questão, você vai vendendo, vai indo e as pessoas vão levando. Tem né? um ponto... E não conseguem parar para pensar e falar, não, deixa eu profissionalizar, deixa eu correr atrás dessa informação. Eu preciso melhorar minha precificação, eu preciso melhorar o meu controle financeiro, eu não sei para onde o meu dinheiro está indo, não sei nada. Só que a pessoa, às vezes, ela precisa realmente parar e focar um pouco nisso, né? Só que a gente entende que é normal que a marcenaria, ela suga muito, né? O serviço, o trabalho, o serviço é pesado, suga, e é um problema atrás do outro, e suga, e às vezes é difícil, né? Se você não tem a disciplina e a vontade, eu acho que é mais a questão de vontade. Quando você tem vontade, você arranja a disciplina. Se você tem a vontade de realmente mudar, fazer algo diferente, se profissionalizar, você corre atrás e faz. Você arranja 10 minutinhos por dia, 20 minutinhos, né? Meia hora a cada 3 dias e resolve o seu problema. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente vê o colega da marcenaria, eu quero agregar valor, eu quero cobrar mais caro, eu quero atender o cliente que paga mais, o famoso cliente de alto padrão. Quero atender esse mercado. Como é que eu faço isso? Cara, começa primeiro fazendo o dever de casa, né? Começa primeiro organizando sua marcenaria. Você tem porque o cliente que paga mais caro, ele quer ser melhor atendido, né? Ele quer um atendimento melhor. Ele vai também chorar por preço. É lógico que ele traz um faturamento maior para a marcenaria, né? Traz ali um projeto mais bacana, muitas vezes é um projeto que vem de arquiteto. E não necessariamente a marcenaria que atende esse cliente é a marcenaria grande, pode ser pequena também. Eu conheço pequenos marceneiros que trabalham sozinhos e atendem clientes, né, grandes, clientes que pagam melhor,
Só que, assim, algumas etapas você precisa fazer antes. Como, por exemplo, esse cliente ele quer sentir confiança, ele quer ser bem atendido. Como é que você faz atendimento, né? Ele quer que você passe credibilidade. Como é que você vai passar isso? Ele quer que você tenha boas referências. Então, como é que você cuida da imagem da sua marcenaria? Tudo isso tem a ver com a venda, que eu falei lá atrás, que era uma das duas áreas mais importantes da empresa, de qualquer empresa, vendas e gestão. Então, ou seja, muitas vezes você quer atender o cliente que paga mais, eu quero atender o alto padrão, quero vender uma corrediça de R$300 lá da Blum, eu quero vender. Beleza, você está preparado para isso? Você já sabe precificar dessa forma? Ou você vai pegar lá o projeto dele e multiplicar por 3? Né? Então, ou seja, até para você crescer e mudar o perfil do seu cliente, algumas coisas básicas têm que ser assim, algumas coisas básicas têm que ser resolvidas, né? Como, por exemplo, a questão do atendimento, como, por exemplo, desenvolver diferenciais, porque se você vai atender um cliente maior, né, um cliente que paga mais caro, e você manda um orçamento e você não tem nada de diferente da concorrência, o seu orçamento ele é somente mais um orçamento lá no bolo. Ele é somente mais um preço. Por que que o cliente tem que fechar com a minha marcenaria e não com o meu colega da minha cidade? Por quê? Só pelo preço? Será que o cliente só busca preço realmente? Então para pensar. Se todo cliente só quer o menor preço, como que as marcenarias que têm um custo operacional mais alto e cobra mais caro, por que elas vendem? Tá vendo que não necessariamente a questão é somente preço? Eu diria que na maioria das vezes, dependendo do perfil do cliente, tá? Ele não fecha com o menor preço, dependendo do perfil do cliente. É lógico que tem lá o perfil do cliente que só quer o menor preço, beleza. Mas via de regra, muitas vezes o cliente não fecha com o menor preço, porque ele está buscando também outras coisas, credibilidade, profissionalismo, ele tem que sentir confiança, né? Ele tem que ter aquela conexão com quem está vendendo, com quem está atendendo. Então, muitas vezes o preço, eu já perdi o orçamento aqui, venda aqui, que o cliente topou pagar R$70 mil mais caro com outra marcenaria e não fechar comigo. É lógico que, né, ele mudou um pouco o projeto, teve outras alterações lá, enfim, mas acabou que ele fez diversos orçamentos, né, e o nosso estava ali, nós não éramos o mais barato. Mas o cara fechou, era um projeto gigante, né, grande. Mas assim, então, ou seja, às vezes o cliente, na maioria das vezes, eu te diria que dependendo do perfil do cliente que você está atendendo, ele não quer o menor preço. É lógico que o cliente menor, do comércio, geralmente, alguns perfis de cliente, alguma classe de cliente ali, só requer realmente preço, tá? Mas, para pensar, se todo mundo só quer o menor preço, por que as marcenarias que vendem mais caro do que a minha, como é que elas estão funcionando e vendendo? Então, essa coisa do menor preço cai logo por terra, né? Vem logo abaixo. Não é verdade isso, cara. Não é verdade. E eu acho que isso tudo, a gente volta muito na questão do profissionalismo da marcenaria. E cai muito nessa parte, né? Porque se você já começa sem profissionalismo, porque querendo ou não, gente, essa questão de não ter uma precificação correta baseada no seu custo, não ter um controle financeiro, isso é de certa forma, um amadorismo da empresa. Né? É duro falar, mas isso é uma verdade. Né? Não é uma empresa ainda madura no seu sentido empresarial mesmo. É uma empresa ainda muito artesanal, que não conseguiu ainda profissionalizar nem mesmo a sua precificação, não conseguiu ainda profissionalizar a sua parte de controle financeiro. E isso, logicamente, isso impacta em todos os restantes da empresa, porque essa é a base. A base de qualquer empresa é a precificação. A base de qualquer empresa é o controle financeiro, porque é isso que vai indicar o lucro, isso que vai trazer indicadores para a empresa. Né? Como é que você sabe para onde o seu dinheiro está indo se você não anota? Eu lembro que eu tinha aluno que ela estava no caderno. Gente, não existe isso mais. Né? A internet está aí para justamente aprender coisas novas, disponíveis aí para a gente estudar, correr atrás e trazer novas informações e aplicar novas informações na vida da gente. Então a gente tem que aproveitar isso. Né? E o ponto é que sempre dá tempo, cara. Você tem marcenaria agora, você está abrindo agora, começa do jeito certo. Se você já tem marcenaria há muito tempo, não tem problema, busca conhecimento e muda a sua forma de precificar. Muda o seu jeito de precificar.
O que é formação de preço por centro de custo? Como é que eu precifico um projeto baseado nas despesas? Cara, esse conhecimento é disponível. A gente tem muita dica aqui, tem cursos, enfim. Você busca conhecimento, você consegue mudar a sua forma. Para quê? Para que você consiga saber exatamente onde que você está, quanto que você vai ganhar naquele projeto, para que você consiga negociar melhor e consiga fazer o seu negócio ter lucro, né? Gerar caixa e com isso você crescer, porque esse é o objetivo. E eu falo sempre, cara, quem não está crescendo está morrendo, porque a concorrência está aí, o mercado está mudando, tem, né? No mercado numa verticalização tão grande das cidades, com tanta demanda e você não está crescendo no seu negócio, tem muita coisa errada, tá? Precisa ser arrumada rapidamente. Eu, inclusive, vi uma informação esses dias que nos últimos 5 anos houve um aumento de 30% das marcenarias no Brasil. É um negócio que tem pouca barreira de entrada. Olha que o Richard está nesse número aí. Ó. Richard Guizarra. Trabalhei 8 anos como funcionário e agora montei a minha própria marcenaria, mas tenho um pouco de dificuldade de fazer orçamento sozinho. Richard, é o que a gente está falando, tem que buscar conhecimento, cara. Para você fazer um preço diferente do que o mercado faz, que muita gente ainda faz. Eu pego o material, multiplico por 3. Cara, isso até funciona, sabe? Isso até funciona. Isso também dá lucro. Mas assim, qual é o tamanho do lucro? Né? Se você for negociar um desconto com o cliente, qual desconto que você vai dar? Você não sabe quanto custa exatamente o material, quanto é custo fixo, quanto é lucro, quanto é prolabore, quanto é... Sabe? Se você não tem essas despesas certinhas, você acaba ficando meio no escuro. Então, o mundo ideal, é o que a gente ensina nos cursos nossos, né, o que a gente pratica aqui, o que os nossos alunos passam a executar, é o curso, fazer o orçamento, assim como outras pessoas também falam sobre isso, é fazer o orçamento com base nas despesas que você tem, é formar o preço com base nos números da sua empresa. Até dar uma dica para o Richard aí, porque no momento a gente não está com turma aberta, mas a gente tem o nosso curso, né, da gestão financeira para marcenarias, pequenas marcenarias, mas se você for na nossa bio, você consegue entrar na nossa lista de espera, que no momento a gente não tem tem vaga, né? Só vai abrir. A gente fechou uma turma agora, só vai abrir daqui a 2 meses agora, mais ou menos. A gente ainda não tem data, tá? E aí a gente ensina justamente isso, fazer todo o controle financeiro e fazer a precificação baseada no custo e aí começar a colocar metas de crescimento. E eu estou até lembrando aqui, a gente teve um aluno que estava justamente igual o Richard. Na verdade, ele ele pediu demissão do emprego dele e ele pediu demissão e comprou o nosso curso. Então ele já começou a marcenaria dele aplicando o curso, né? E aí a mulher dele ia fazendo com todo o controle financeiro e ajudando na precificação ali. E foi muito interessante porque ele falou, nossa, eu estou muito feliz que nosso primeiro mês, né? A gente conversei com ele no final do primeiro mês, ele falou, o primeiro mês, né, eu saí do meu emprego, abri minha marcenaria e eu já consegui visualizar que no primeiro mês eu já tive não somente lucro, eu consegui tirar o meu salário, o mesmo salário que eu ganhava no meu emprego, eu consegui tirar e colocar no meu bolso e ainda tive lucro na minha marcenaria, no primeiro mês que ele abriu a marcenaria dele. Mas como a pessoa sabe disso? Porque ela tem um controle financeiro, porque ela sabe onde o dinheiro dela está indo, né? E ela sabe quanto que ela está tirando de prolabore, ela sabe se está tendo lucro, se não está tendo. Então, esse controle financeiro é muito importante para dar direcionamento. Então, o Richard aí, você está começando, começa correto, já começa pensando na sua marcenaria como empresa, como um negócio. Faça o controle financeiro, faça uma precificação correta para você ir crescendo de forma saudável, sabe? Com direcionamento, sabendo para onde você está e para onde você vai. Sem isso, impossível, tá? Vai ser dar tiro para tudo quanto é lado, que é, infelizmente, o que grande parte das marcenarias fazem. Bom, gente, beleza, obrigado pela companhia de vocês aí, vamos encerrar por aqui. Nosso tema de precificação, né? Infelizmente, muito colega erra ainda na precificação, mas a gente está aqui para ajudar, tirar dúvidas, trocar ideias aí e, claro, né, falar um pouquinho mais sobre isso para que a gente possa mudar aí esse cenário. E, cara, se você não está tendo lucro, cara, você fabrica móvel, tá vendendo, tá fabricando, tá montando, parece que não tem dinheiro no seu bolso, parece que não tá ganhando dinheiro, tem alguma coisa errada, muito errada na marcenaria, cara. Tem muito errada, porque a quantidade de demanda que a gente tem, de trabalho que a gente produz, monta e tal, e você olha para a conta, tá zerada lá, cara, tem alguma coisa muito errada. Muito errada com a marcenaria. Então, porque você sabe que vai ter lucro no projeto, ou se você, então, ou você não sabe.
né? Ou você não está precificando corretamente, ou não sabe qual vai ser seu lucro, ou não sabe realmente quanto era custo, e é por isso que talvez não tenha dinheiro no caixa e você esteja zerado, tá? Então, se você passa por isso, tem coisa errada na sua marcenaria, tem que corrigir urgente, porque marcenaria tem que crescer, assim como qualquer outra empresa, e para crescer precisa ter lucro, ter caixa, né? E se você não está tendo, tem que identificar qual é o erro urgente, tá? E para receber mais informações, clique no nosso link na bio, que lá tem nossos cursos, algumas ferramentas e algumas coisas disponíveis lá para vocês darem Compartilha o perfil aí, segue a gente aí para receber mais dicas de gestão todo dia aí na sua marcenaria. Lá eu também posto muita coisa da nossa marcenaria, Adequa Móveis, tá? Tem o nosso Instagram também. Vocês estão aqui no Gestão Marcenaria, mas quer receber dicas, cara, diárias sobre gestão de marcenaria, a gente posta muito aqui. A gente se vê na próxima live. Obrigado a todo mundo que participou aí. Boa noite. Projetos da Jo, amigo da casa, Richard, tem mais uma galera que entrou aqui. Valeu pela companhia, gente. Vamos descansar que amanhã tem mais, né?